Mais uma vez, bom dia a todos. Eu convido a igreja para abrir a Bíblia de vocês em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. O livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Esse é um versículo que é um dos meus preferidos, e hoje eu tenho a honra de compartilhar esse versículo com os irmãos, sobre a humildade. A humildade não é uma característica inerente do ser humano. Ela é natural. Afinal de contas, natural é o ser humano ser egoísta, ser ambicioso, ser orgulhoso. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de partir do pressuposto que ninguém nasce humilde, mas no decorrer da vida, nós nos tornamos humildes. E nós precisamos aprender, talvez, essa arte tão difícil e talvez tão incompreendido, que nós possamos aprender a arte da humildade através de Jesus, através da palavra nessa manhã. Muitas vezes as pessoas confundem a humildade quando uma pessoa tem uma índole boa, ou então quando uma pessoa é gentil. Nós pensamos, puxa, como ele é humilde, mas essa não é a característica de uma pessoa que é humilde. Pode até parecer, mas a humildade, realmente falando, está no nosso coração. Talvez não seja muito mais aquele aspecto que exala, aquele aspecto que você enxerga, mas é muito mais intrínseco, está lá no fundo da pessoa. E também uma pessoa, por não possuir bens materiais, ou, puxa, aquela pessoa é uma pessoa humilde. Nós não podemos também confundir, talvez o dicionário traga a humildade a uma pessoa que não tem bens materiais, mas eu gostaria de dizer que a humildade não tem nada a ver com poder aquisitivo. Gostaria que o irmão pudesse colocar a primeira transparência. Algumas pessoas são tão pobres que não tem nada além de dinheiro. Queremos dizer com essa frase que nós precisamos falar da nossa humildade, ou melhor, transparecer a nossa humildade de várias maneiras, e menos pelo que nós possuímos, mas principalmente pelo que nós somos. A humildade na Bíblia não está se referindo ao aspecto exterior, mas principalmente ao aspecto interior de um indivíduo. Espero que eu e você, nessa manhã, nós possamos aprender a ser humildes, lógico, com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de hoje diz: sejam todos humildes uns para com os outros. Por quê? Aqui ele fala a razão de por que nós devemos ser humildes. A primeira razão é que Deus se opõe aos orgulhosos. E a segunda razão, que quando você é humilde, Deus vai conceder a sua graça. Santo Agostinho diz, seu Doug pode colocar o próximo slide: o orgulho não é a grandeza, mas inchaço. E o que está inchado parece grande, mas não é sábio.
Nós temos muitas pessoas com mania de grandeza, muitas pessoas inchadas pelo seu orgulho, mas o que o Santo Agostinho diz, que essa pessoa só parece ser grande, mas o que falta para ele é sabedoria. Deus se opõe àquelas pessoas que têm mania de grandeza. São pessoas que não dependem de Deus nas suas decisões e nem levam em consideração a opinião de Jesus nas suas escolhas. Deus rejeitou Saul como rei, porque ele se dizia que ele era rei. E qual o problema de um rei ser rei? O problema de Saul é que as suas decisões e as suas escolhas eram de um rei, mas de um rei orgulhoso, mau e desobediente, segundo o padrão de Deus. Talvez Saul esteja tudo certo, ele tinha todo o direito de fazer o que ele quiser, se ele levasse em consideração o padrão humano. Ele podia dizer: puxa, mas todo rei faz isso, aquele rei é tirano, em comparação àquele rei, eu não sou tão tirano assim. Ou seja, é muito importante pontuar qual é a sua referência de humildade, qual é a sua referência de decisão, qual é a sua referência de escolha. Porque quando você vai usar o mundo como referência, esteja certo que você está longe de Deus, longe do plano do Senhor, longe do querer de Deus. E Saul, em vez de seus olhos estarem fitos em Jesus para ver em Deus, saber o que Ele quer, ele estava muito mais interessado em saber o que os reis vizinhos estavam fazendo. Usar a mesma política, usar a mesma graça que as pessoas estão usando. Ele queria fazer o uso do mesmo poder que os outros reis estavam utilizando. Porém, essa decisão de você querer usar as coisas que os outros reis usam, a maneira de você querer copiar a maneira do mundo, levou o rei Saul para a perdição. Logo, o rei Saul não estava inchado com o Espírito de Deus, mas com ganância e poder egoísta. Da mesma maneira que Deus rejeitou Saul como rei, Ele também pode nos rejeitar, nós sendo um pai de família, como marido, como esposa e como líder. Quando nós usarmos referências mundanas para julgar, para definir o nosso casamento, a nossa educação, o nosso parâmetro de amor que nós temos com os nossos cônjuges. Nós não podemos nos inchar das coisas humanas, deixar de ser levado pelos nossos próprios conceitos, mas humildade significa, e muito mais a humildade, segundo a Bíblia, significa que nós devemos nos despojar das coisas mundanas e ir em direção à humildade que a Bíblia nos ensina. Afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre humildade? Como é que nós devemos ser humildes? Será que não é apenas você mostrar que você é uma pessoa simples? Será que é você apenas ficar na moita ali, sem mostrar quem você é? É muito mais do que isso. A Bíblia diz
que nós precisamos ser humildes. Em Mateus 5,3, seu Duque, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui mostra como é que nós devemos ser humildes. E essa bem-aventurança, que está em Mateus, quando ele inicia o Sermão do Monte, é uma bem-aventurança que essa pessoa precisa possuir para que ele possa entrar no reino de Deus, o reino de Deus. Se a pessoa não tiver um coração humilde, ela não vai obter a sua maior herança, que é o reino de Deus. A humildade de espírito é uma característica fundamental de um cristão, de um cidadão celestial. Eu não farei uma exposição das bem-aventuranças, mas é interessante notar que esse versículo, bem-aventurados os humildes espíritos, porque deles é o reino dos céus, ela indica mais para um esvaziamento do que necessariamente um preenchimento. Se você olhar os próximos versículos do Sermão do Monte, felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. As outras bem-aventuranças, ela dá uma noção de plenitude, de completude. Mas esse primeiro mandamento, ou a bem-aventurança que está escrito em Mateus 5,3, diz que você precisa ter a humildade de espírito. Isso significa que nós precisamos nos esvaziar, para que nós possamos preencher com as coisas divinas. Não podemos encher uma vasilha se ela estiver cheia. Não podemos encher o nosso coração das coisas celestiais, como o amor, perdão e graça em nosso coração, se estiver cheio de ganância, orgulho, espírito de competição. O mundo prega a autoconfiança, a autodependência e a autoexpressão como sendo sinônimo para vencer o mundo em que vivemos. Sim, para vencer, para ser bem-sucedido no mundo, talvez nós usamos as regras do mundo. E muitas vezes precisamos lançar desses artifícios em busca do que nós queremos. Mas nós estamos aqui nessa manhã para descobrir não a fórmula do sucesso. Nós estamos aqui nessa manhã para seguir o padrão deste mundo. Nós somos cristãos. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Isso implica que nós decidimos seguir a vontade do nosso bom Mestre Jesus. Senão, nós estaremos aqui e seria uma grande perca de tempo se você achar que aqui nós vamos dar a fórmula de sucesso para que você se dê bem. Nós viemos aqui para nos alinharmos com Jesus, para que nós possamos estar mais perto do caráter do nosso bom Mestre e aprender dele o que ele tem a dizer para cada um de nós. Precisamos estar cientes que o uso dos conceitos mundanos pode ter consequências drásticas e até irreversíveis no nosso casamento, na criação dos nossos filhos e na nossa caminhada espiritual. O que é que pode ser tão drástico na minha vida conjugal, na criação dos filhos? Viver em oposição a nosso Deus.
Não existe nada mais drástico do que você viver contra a vontade do nosso Deus. Como podemos sustentar os nossos relacionamentos, se esse relacionamento está opondo diretamente ao nosso Deus? Como é que nós podemos sustentar os nossos casamentos, a nossa criação dos filhos com padrões humanos, fazendo com que a ira de Deus caia sobre nós? Nós precisamos buscar a humildade do Espírito, para que, não a oposição de Deus, mas que a graça possa estar presente na minha e na sua vida. A boa notícia é que Deus concede graça aos humildes. Muitas vezes nós podemos criar uma humildade falsa. Existia uma pessoa na igreja, um pastor foi lá pregar naquela igreja, e essa pessoa, um diácono, ele veio receber esse pastor, e logo que ele avistou o pastor, ele tirou da mão do pastor a bagagem e falou assim: dá essa mala para mim, pastor, isso cabe a mim, não cabe ao pastor carregar a mala, mas cabe a mim. E essa pessoa foi falando da sua humildade: olha, eu sou uma pessoa de pouco valor na igreja, enquanto essas pessoas estão ocupando cargos de liderança, de visibilidade, eu sou um mero office boy, que só vem carregar a mala dos pastores. Indiretamente, essa pessoa estava dizendo, com as suas próprias palavras e as suas atitudes, diziam que ele não está sendo humilde. Ele estava querendo se mostrar que ele era uma pessoa humilde. Ser humilde não é fácil. Abrir mão do que você tem não é fácil. Uma vez, tinha um programa muito interessante que eu queria trazer para as crianças na igreja que eu estava servindo. E eu, como líder, achei, puxa, esse programa é um programa saudável e vai edificar não somente as crianças, mas vai edificar os professores. E fiz todo um planejamento para trazer esse programa na igreja. Mas eu tive que bater de frente com algumas oposições. As diretoras não estavam de acordo com esse planejamento que eu gostaria de trazer, esse programa que eu gostaria de trazer para as crianças. Era um programa chamado King's Kids, Menino do Rei, da Jucum. E os diretores falaram: não, isso não tem nada a ver, isso não pode, isso é uma coisa que está fora da igreja, não podemos colocar dentro da igreja. O que é que era o programa? Nada mais do que você levar as crianças, você preparar as crianças e adolescentes através do louvor e adoração. E quando tem eventos especiais como Copa do Mundo e Olimpíadas, todas as crianças que fazem parte desse programa King's Kids, eles selecionavam com as crianças e iam a esses países onde era sediado a Copa do Mundo e as Olimpíadas para falar de Deus. Eu falei: puxa, que joia, né? Já que as nossas crianças vão viajar para o exterior de qualquer maneira, por que não investir em um pouco de dinheiro e levar as crianças para falar do reino de Deus, e além do mais, no lugar onde está sendo sediado a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E eu tive uma oposição muito grande dos diretores: não, isso não é possível, isso é uma coisa muito além do que nós podemos comportar, nós somos igreja, isso não é um programa que vai fazer com que nós possamos colocar dentro do nosso currículo. E no final das contas, já que a oposição era tão grande, eu falei para os diretores dessa maneira: olha, diretores,
Poxa, é um programa que eu gostaria de trazer, e o que eu gostaria de aplicar na igreja para as crianças de qualquer maneira, mas levando em consideração tanta oposição, tanta rejeição ao programa, eu vou abrir mão, eu não vou mais insistir nesse programa. Mas quero que saiba uma coisa, eu não estou abrindo mão pelo fato de que eu esteja errado, mas estou abrindo mão pelo fato que Deus pode estar falando através de você. Talvez Deus, de alguma maneira, não queira que eu faça esse programa dentro dessa igreja. Então, por respeito à vontade de Deus, eu vou desistir desse programa. Mas é interessante notar que muitas vezes a nossa humildade, ou talvez o nosso orgulho, ela é muito mascarada pelos nossos desejos. Eu estava insistindo na coisa certa, mas da maneira errada. Quando você traz uma coisa certa, mas de uma maneira errada, isso é sinônimo de orgulho. E Deus fez mostrar que não poderia ser, talvez o programa fosse uma bênção, mas da maneira que eu estava conduzindo, da maneira que eu estava trazendo, Deus não estava feliz. Como é que eu descobri isso? Descobri que Deus usava outras maneiras. Ele usou outras maneiras para trazer toda aquela essência, a beleza desse programa para dentro do Ministério de Crianças. Por isso, nessa manhã, talvez ao se deparar com um relacionamento, ao se deparar com o seu cônjuge, ao se deparar com os seus filhos, ao se deparar com seus pais, talvez você tenha toda a razão. Você pensou, você planejou, e você sabe que isso vai dar certo. Mas lembre-se, se você fizer isso da maneira errada, isso é sinônimo de orgulho. Está faltando humildade no nosso coração. Filipenses 2, 5, 8 diz, se o Doug pode estar projetando, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas vou estar lendo: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Da mesma maneira que em Mateus fala que nós precisamos ter um espírito humilde, esse versículo em Filipenses 2, 5, 8 enfatiza a humildade. E a característica da humildade, ali está grifado, é você se esvaziar. Em segundo lugar, nós precisamos nos humilhar. Esvaziar de quê? Esvaziar da sua astúcia, da sua posição, do seu status. E como é que nós vamos nos humilhar? A única maneira de nós humilharmos, sem receber a humilhação do seu próximo, sem receber a humilhação das pessoas que estão ao seu redor,
é você se humilhar perante a Deus. Humilhar a si mesmo. Jesus se humilhou. Talvez as pessoas podem falar, as pessoas humilharam Jesus. Não, antes das pessoas se humilharem Jesus, Jesus primeiramente ele se humilhou. De que maneira ele se humilhou? Em obediência à palavra. Jesus teve a ousadia de sujeitar a palavra de Deus. Obediência até a morte. Quando nós falamos em humildade, em questões bíblicas, nós queremos trazer esse conceito de esvaziar a si mesmo e ao mesmo tempo humilhar em obediência à palavra de Deus. Rei Davi foi um grande exemplo de humildade. Ele, de certa maneira, ele podia dar indícios. Ele deu indício de como nos esvaziar e humilhar a si mesmo. Aprender a ser humilde não significa ser tímido, fracalhão, retraído ou acovardado. Davi, com a fama que ele tinha, o seu exército vencia a cada batalha. Ele podia muito bem tirar ou destituir o rei Saul do seu trono. Além do mais, ele tinha o aval de Deus. Davi, além de possuir o poder bélico, de ter a carisma do seu povo, ele foi ungido pelo profeta Samuel, sendo o sucessor de Saul. Porém, ele colocou esses versículos que está em Filipenses. Ele se esvaziou, ele se humilhou. De que maneira? Ele podia tirar o trono à força, porque ele tinha o aval de Deus. Mas assim ele não fez. Por quê? Toda vez que Saul tentou tirar-lhe a sua vida, a vida de Davi, ele se esvaziou, esperando o tempo certo, esperando o momento de Deus. Cada lança que o rei Saul jogava contra Davi, ele se esquivava, ele podia pegar aquela lança e jogar de volta, autodefesa. Ele não praticou a autodefesa. Ele praticou a humildade. E toda vez que ele era atacado, que ele era caluniado, ele esperava o tempo de Deus. Senhor, não é com as minhas mãos que eu vou tirar a vida desse rei. Não é com o meu poder bélico que eu vou sitiar a cidade, que eu vou tomar essa cidade com o meu poder. Senhor, o rei Saul, apesar de o Senhor ter rejeitado, ele ainda é ungido do Senhor. Eu não posso tocar nele, porque ele é ungido do Senhor. Por isso, mesmo que Davi, nas suas fugas, porque o Saul perseguia, Davi tinha em suas mãos a chance de matar Saul, mas ele não fez. Ele se humilhou em obediência à palavra, dizendo: como posso tirar a vida de um ungido de Deus? Como posso praticar tal ato para uma pessoa que foi escolhida por Deus? Irmãos, eu quero trazer essa mesma atitude
que Jesus teve, a mesma atitude que Davi teve para as pessoas que estão ao seu redor. Como é que nós ousamos menosprezar a opinião do nosso marido, da nossa esposa, se eles foram comprados pelo sangue precioso de Jesus? Como é que nós temos a ousadia de sobrepor a minha opinião sobre a sua? Se nós somos todos iguais perante a Deus, como é que nós podemos julgar o outro, se o julgador, Deus, juiz, está olhando a minha e a sua atitude? Não somos nada. Nós estamos inchados, como Agostinho disse. Nós pensamos que somos alguma coisa. É por isso que nós dirigimos tais palavras de ofensa para o nosso próximo, para os nossos filhos. Por quê? Porque eu e você estamos inchados com padrões deste mundo. E pensamos que nós somos grandes, mas não somos. E a Bíblia diz hoje, para tirar esse inchaço, para que você possa se esvaziar. Não se esvaziar para que as pessoas apontem o dedo, te humilhe. Não, você vai se esvaziar, você vai se humilhar perante a palavra de Deus. E qual a vantagem que você tem de se humilhar na palavra de Deus, em obediência a Deus, mesmo que você tenha razão, mesmo que você tenha o direito de fazer isso. O versículo de hoje, a segunda parte, o versículo 6 diz: portanto, humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Amém? Porque você vai humilhar? Porque você confia em Deus. Porque é que você não vai colocar o seu jugo, colocar a sua opinião sobre as outras pessoas, sobre o nosso cônjuge? Sabe por quê? Porque você vai esperar Deus agir. Você vai esperar Deus restaurar a sua família. Você vai esperar Deus restaurar os seus relacionamentos. Eu quero finalizar trazendo um conceito muito interessante sobre a palavra humildade. Seu Duque. A palavra humildade tem uma raiz indo-europeia. Se você for num dicionário etimológico, ela dá toda essa definição. É humus, vem da palavra humus, que significa o solo sobre nós. Isto é, estamos no mesmo nível. A palavra humildade vem da palavra terra. Interessante também que vem da palavra homo, que significa homem. Em latim, dá a ideia de criatura nascida da terra. Diante de Deus, todos nós somos terra. Por isso, não temos o direito de pisar em ninguém, pois voltaremos à terra também. E por mais que você não queira, não sei se você foi um grande ou um pequeno humilde, enquanto você viver na terra, por mais que você não queira, quando você voltar à terra, até o mais pequeno irá pisar sobre a sua terra. Tivemos 2 enterros essa semana, e vira e mexe eu vi que estava pisando
no túmulo de outras pessoas. Eu não sei qual foi o passado daquelas pessoas que estavam enterradas ali. Talvez seja um cara poderoso, um cara rico, um cara, sei lá. Mas enfim, voltou à terra. Voltou ao seu estado de humildade. Na terra. E eu estava pisando em cima dessa pessoa. Sem nenhuma pretensão. Meus irmãos, eu e você voltaremos à terra. A palavra é humilde, nós somos terra. No fim, é tudo igual. Eu e você seremos terra. Outros vão pisar nessa terra. Mas o importante é que nós, em Cristo, nós temos uma nova morada. Se você for humilde aqui na terra, em obediência à palavra de Deus, se esvaziando do seu orgulho, querendo parecer mais com Jesus. Mateus disse, humildes de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A nossa humildade não acaba aqui na terra. A nossa humildade em Cristo terá sua continuidade lá no céu. Eu fico pensando, qual é a chance, qual é a possibilidade da humanidade fazer um novo motim lá no céu? Já não fez um motim aqui na terra? Comeu do fruto do bem e do mal? Qual é a possibilidade de nós de novo lá no céu fazer uma revolta contra Deus? Essa revolta está totalmente aniquilada, porque Jesus veio mostrar o exemplo. E quem vai lá no reino dos céus, ninguém vai estar lá buscando seus próprios direitos, mas todos aqueles que estiverem lá no céu, eu e você, irmãos, naquele dia, nós já estaremos nos esvaziados da nossa natureza pecaminosa. E o principal, nós estaremos vivendo plenamente a obediência que nós temos à palavra de Deus. Por isso, enquanto nós vivermos aqui na terra, Paulo nos adverte através de Filipenses, e Jesus através do Sermão no Monte, e Pedro através do texto de hoje, que enquanto vivos, nós, eu e você, precisamos praticar a humildade. Espero que nesse solo fértil chamado humus, enquanto eu e você estiver vivo, nós possamos construir os nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos e os nossos irmãos em Cristo. Vamos fechar nossos olhos. Gostaria de que nós pudéssemos refletir em algumas coisas e também orar. Primeira coisa, você está inchado com o quê? O que faz você sentir tanto orgulho? Você tem orgulho de quê em sua vida? Vamos fazer esse exercício. Lembrou do que você mais se orgulha? Talvez sua saúde, talvez seus filhos, talvez seja o seu emprego, talvez seja a sua estabilidade. Eu não sei do que você mais se orgulha neste momento. Mas vamos fazer esse exercício. Vamos nos esvaziar. Pai, é verdade. Eu pensava que
E eu era a pessoa que amava melhor. Mas não. Era uma falsa humildade. Eu pensava que eu era melhor nisso. Mas, como Jesus, Ele deixou o seu trono lá no céu, nós também vamos abrir mão. Vamos esvaziar. Em segundo lugar, vamos nos humilhar. Humilhar no sentido de obediência à palavra. Vamos deixar aquela situação, aquele problema, aquela pedra no sapato, ou aquela pessoa que te incomoda, nas mãos de Deus. Não é você que vai resolver. Deixa Deus resolver. Isso significa entregar na mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, Ele possa exaltar a sua família, o seu cônjuge, os seus relacionamentos. Em último lugar, eu gostaria que você seja o humus. Muitas vezes o humus também é uma terra fértil. A terra fértil onde você vai construir o seu lar. A terra da humildade, para que a sua família possa brotar, não segundo os padrões humanos, mas segundo o padrão de Deus. Seja humus, seja humilde, seja terra, em nome de Jesus.